Eu resolvi aproveitar aqui esse espaço da tribuna para, além de deixar minhas condolências para a família do nosso saudoso, a lenda viva que eu chamo, Ribamar Marinho, eu vi aqui a união dos filhos deles, vieram todos, e é muito triste, né? Eu vi a filha dele muito emocionada, prestei muita atenção nos discursos, inclusive o Eurivaldo lembrou que o Ribamar Marinho tem muitas obras importantes aqui. Parabenizo o presidente Zé Raimundo por mandar reavivar a placa que lembra aqui, e melhor ainda o projeto do Eurivaldo, que é para dar nome à Câmara Municipal realmente a quem é de direito, que é uma obra construída por ele. E eu vou dizer, elas são bem feitas. Eu subi em cima desse prédio quando eu trabalhava aqui transmitindo as sessões, quando eu dava manutenção também, e eu vi lá em cima como é que é a obra dele. E não é só essa, não. Então, o legado do Ribamar Marinho foi muito grande, deixou um legado muito bonito, e ainda mais se tratando que os filhos dele não seguiram a carreira política do pai. Ao invés dele fazer como os políticos tradicionais, que simplesmente pegam os filhos, depois os filhos dos filhos, para se perpetuarem no poder, ele investiu em educação nos filhos dele, formou eles em várias áreas, inclusive o doutor Daci veio aqui, meteu com a cara e a coragem, abriu uma clínica muito boa. Eu estive lá me consultando dias atrás, tem cardiologista, quase todas as especialidades, inclusive um exame que eu tive que fazer em Estreito, ele disse que já vai trazer para cá também, que é o mapa, aquele que coloca o aparelho no braço por 24 horas para medir saber se a pessoa realmente tem hipertensão. Então, eles estão de parabéns. Não discordo também de quem usa do poder político para se perpetuar no poder, não. Cada um tem suas convicções. Mas, no caso do seu Ribamar Marinho, aquele ali eu posso chamar de amigo. Quando vocês me verem num velório, pode ter certeza que eu fui porque a pessoa era meu amigo. Era não, porque eu ainda considero. Bebi muito uísque mais ele lá naquela praça da Cimarim. Brigava, toda vez era uma briga. Nós só terminava a noite com discussão e ele me xingando, e no outro dia, quando ele ia de novo, ele mandava o Guta me ligar para ir para lá de novo, para nós começar a nossa discussão novamente. E uma das coisas que ele mais brigava era a praça da Cimarim, cujo deputado falou aqui que foi construída. Ele tinha horror por causa das negociatas que existe lá na praça. Nós temos que lembrar que na gestão do Ribamar Marinho as coisas realmente funcionavam, até porque nós tínhamos um matadouro público, coisa que nós não temos, está construído, mas não está funcionando. Eu acredito que agora, com a mudança de dono, não sei se é porque o antigo dono não era do grupo político, mas eu acho que agora, com esse novo, deve se aplicar o sim para poder voltar às atividades, ter um matadouro público, porque realmente faz vergonha nós não sabermos a origem da carne que nós consumimos. Às vezes a pessoa morre no hospital, morreu de quê? Não, deu uma dor de barriga, mas não sabemos se foi a dor de barriga, de qual o motivo que gerou essa dor de barriga. Não sabemos a origem do animal, então, liberando esse selo de inspeção, que é o sim, vamos saber de onde é que a carne vem. Vai ficar mais cara? Possivelmente, mas pelo menos nós poderemos economizar numa doença mais perigosa ainda, que nós já sabemos que aqui as coisas são difíceis. Voltando aqui, lembrando aqui a fala do deputado hoje sobre a honra que ele deu à família Marinho, de ter colocado o Dacizinho como secretário por vários anos. Eu até, na hora, me deu vontade de pedir a tribuna para mim discordar dele, porque o que eu vi com eles, a família Marinho, se bem que eles não tinham vontade de se candidatar mais como gestor, o Ribamar Marinho até tentou, em 2008, voltar para a Câmara Municipal, mas não logrou êxito. Inclusive, eu fui candidato junto com ele, e eu brigava muito com ele para ele não sair candidato, porque de prefeito voltar para vereador era meio complicado. E aí o Ribamar Marinho se candidatou, parece que tirou 45 votos, mas ele leva tudo na esportiva, ele não tem disso, não.
Então, um sujeito que vai fazer muita falta. E sobre o Darcizinho que o deputado falou aqui, na minha opinião, fez igual fez com o seu Valdenor, fez igual fez com o Ivan Cadeira. Eram lideranças políticas, colocaram debaixo do braço e abafaram. Por isso que estão no poder há tanto tempo. Não discordo, não. Foi o povo que quis. Ganhou bonito. Mais de 3 mil votos de diferença. Não vem dizer que, porque comprou voto. Não, quem se comprou, não se comprovou, e quem vendeu foi o povo. Então, não adianta discordar. Então, para mim, que a honra que o deputado disse aqui, abafou os marinhos, igual foi feito com o seu Valdenor aí, que é outra lenda viva. Nós tivemos umas perdas muito importantes, gente tradicionais da história de Tocantinópolis, como o seu Natalino Resplande, a memória viva de Tocantinópolis, e agora nós perdemos Ribamar Marim. Briguei demais com ele, porque eu queria que ele gravasse comigo, contando as histórias dele, para futuramente a gente fazer um documentário, mas aí veio a pandemia, e eu não pude mais ir lá visitar ele, porque eu corri o risco de passar a doença para ele. Só passava de carro, falava com ele, e ele me chamava, vem tomar um uísque aqui, eu não podia encostar, infelizmente, passei muitos dias sem ver ele, só via quando eu passava lá no carro, ele estava lá sentado na porta. Lembrando que eu citei aqui, as obras do Ribamar sempre foram bem feitas, e realmente esse prédio aqui é a marca registrada dele. Inclusive ele começou a fazer um hotel lá onde hoje é a prefeitura, se eu não me engano, não era, Lamarck? E aí aproveitaram a obra lá e fizeram esse prédio. Eu lembro de uma história que eu não podia deixar de contar, uma cena engraçada que ele me contou, o Ribamar Marim. Diz que assim que ele assumiu a prefeitura, eles pegaram uma veroneja, se eu não me engano, pegaram um carro aí, sumiu ele e o pai do Guta, que era o motorista. Aí disse que foram para Beira-Mar. Aí, mas rapaz, como é que tu assume as coisas, Ribamar Marim, e vai para Beira-Mar, rapaz? Eu fui caçar obras nos outros municípios para implantar em Tocantinópolis. Diz que passaram mais ou menos 30 dias no mundo aí, só observando as obras, e contavam cada história. O homem era uma lenda viva, igual eu falo. Inclusive, eu não posso esquecer de falar outra lenda que nós perdemos recentemente para trás, o senhor Sebastião Sombra da Noite, que morreu nessa mesma data de hoje, 7 de junho, alguns anos atrás. Inclusive, ele foi entrevistado naquele documentário do Hélio, eu esqueci o sobrenome, que ele fez um documentário sobre o Padre João da Boa Vista. E também nós temos uma lenda viva, que eu vou pegar no pé dele agora, vai ser o seu Zé dos Padres, sabe muito aquele ali, e nós temos que ouvir ele. Não estou dizendo que ele vai morrer agora não, mas nós temos que ouvir as histórias dele para deixar guardado. Sobre o discurso do Tiago, eu parabenizo ele, ainda lembro que o Tiago fez um requerimento solicitando que seja reimplantado o museu, né, Tiago? Aqui, e nada mais justo do que nós realmente fazermos isso, porque o Ribamar Marim tem um monte de fotos da história aqui de Tocantinópolis. Uma vez ele me deu 122 fotos. Essas fotos se transformaram em 164, se eu não me engano, estão lá no Facebook do Toque Notícias. Praticamente a história política de Tocantinópolis está lá nessas fotos. E aí eu tentei pegar o restante das fotos para complementar lá, e ele disse que eu tinha que levar o scanner lá ele já estava meio zangado, igual ele fez com você lá no caso do vídeo. Ele disse que eu tinha que levar o scanner para poder escanear as fotos, senão ele não dava não, que nós temos que resgatar. Inclusive eu tinha um plano de pegar aquelas fotos, Zé Raimundo, as fotos, transformar em quadros e colocar todas no cais. Eu até citei isso aqui, que é para quando o povo viesse de fora, quando a pandemia passar, ver a história, acompanhar. Dava certo, porque cada comércio poderia patrocinar um quadro, né? Não é nem um quadro, é um banner, para deixar ali na extensão do cais da Beira Rio, e mostrar que nós estamos entrando na era da informação, da informática, mas não vamos deixar para trás a história rica da nossa cidade. Inclusive, tem a história do Padre João, que é muito importante de ser contada, e se a gente deixar morrer, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos não vão saber a verdadeira história de Tocantinópolis, que deve ser contada. Então, Tiago, reforço aqui para que nós juntos consigamos fazer com que restabelecemos um museu aqui
em Tocantinópolis para nós começar a honrar as nossas lendas que se foram. Lembro igual citei aqui, o seu Natalino, que infelizmente morreu dias atrás aí, e era um que eu já tinha marcado a entrevista, mas toda vez que eu ia ele não estava bem, quando no dia que era para dar certo eu estava viajando, infelizmente ele faleceu, e nós perdemos muitas histórias boas que ele sabia, e igualmente com o Ribamar Marinho, mas eu acredito que com as fotos que ele tem lá vai dar para a gente fazer uma coisa muito bonita e honrar, até mesmo, presidente, nós pegar as fotos e colocar nessa lateral aqui do corredor daqui da Câmara, para que o povo, quando vier visitar aqui, pelo menos olhar essas fotos, igual tem lá no shopping, né? No shopping tem umas fotos bonitas de Tocantinópolis, inclusive tem algumas fotos dessas que estão no Facebook, foi colocado lá. Então, eu resolvi usar aqui a tribuna para honrar o velho guerreiro. Eu só chamava ele de velho, mas não era uma intenção de humilhar, porque ele já tinha se acostumado com aquilo. Perdemos uma verdadeira lenda, uma pessoa muito importante para Tocantinópolis, e sem contar que ele disse que só era meu amigo porque era amigo do Breu. Ele disse que eu não sou gente flor que se cheire para estar com ninguém, não. Ele gostava de dizer isso. Eu levava na esportiva. Tinha dia que ele ficava zangado comigo, mas no outro, 2 dias depois ele ia lá em casa e falar. Eu falei alguma besteira, eu digo, toda vez tu fala, Ribamar. Mas é assim mesmo. Eu achei muito importante a união dos filhos deles aqui hoje e também a união política em prol de honrar aquela pessoa gloriosa que foi o seu Ribamar Marinho. Então, muito obrigado, senhor presidente.